Exatamente. Boa noite aí para vocês também. Estou com o Edenilson nessa aí há bastante tempo. Devo bastante, inclusive, a ele. Os principais e primeiros livros que eu li na vida foram por indicação dele. Sempre brinco, né, que lá naquela linha de heterônimos do Fernando Pessoa, ele é o Alberto Caeiro, é o nosso mestre aqui, é o mestre dos heterônimos. Então, assim, uma satisfação para mim falar com vocês hoje, sobretudo estar ao lado do Edenilson aí, que é um irmão que eu escolhi aí para minha vida. Na verdade, a nossa amizade, né, Diego, foi fundada na literatura, né? A primeira vez que eu puxei papo com o Diego estava lendo um livro do Júlio Verne e eu fui perguntar para ele o que ele estava lendo. Isso já há 18 anos, gente, né? Faz muito tempo. Né? Foi aí que começou a nossa amizade. É bem bacana. Como o professor Diego falou, né, além de colegas de profissão, né, nós somos também praticamente irmãos aí. Né? A gente é amigo há muito tempo. Pessoal, e nós escolhemos esse tema, né, pensando justamente na formação de vocês, além de ser um tema que nós gostamos bastante. Né? Tanto eu quanto o professor Diego estudamos bastante esse assunto. Né? Só que é um assunto que geralmente é visto como uma coisa chata pela maioria das pessoas, até por alunos, eventualmente. Né? A parte legal da literatura é ler literatura, né? E não crítica literária, né? Não essa parte teórica. Né? Até a gente escolhe o curso de letras, né, já, né, quem gosta de literatura, pensando nisso, pensando na leitura da literatura. Né? Só que daí acabamos nos deparando com uma porção de textos pesados, teóricos, né, que acabam, né, às vezes até nos enfadando, né, nos deixando entediados. A intenção aqui, pessoal, é nós passarmos para vocês um breve histórico da crítica literária, e eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês, futuros professores, né, e também vocês, leitores, tá? Contando brevemente aqui a minha história com a crítica literária, pessoal, eu, antes do curso de letras, eu me deparei com crítica literária, e crítica literária foi muito importante para a minha formação como leitor. Eu lia muito a crítica literária que era publicada na revista Veja, por exemplo, né, aqueles autores que apareciam na revista Veja. Então eu comecei a ter contato com a literatura através daquela crítica literária que era feita numa revista, né, de ampla circulação, no caso. E para mim, crítica literária foi isso durante muito tempo, uma maneira de me dar um norte, né, nessa imensidão que nós temos de livros, né? E como que a gente vai se localizar no meio de tanto livro? Para mim, foi a crítica literária. A crítica literária me ajudou bastante, né? Desde muito cedo lendo crítica literária e, né, por meio dessa crítica eu encontrei autores que, né, me marcaram, né, e continuam me marcando. Pessoal, antes de falar da crítica literária, eu já vou, né, o mais didaticamente possível definir para vocês. Mas antes, né, só para ter um chão aqui para nós pisarmos com mais segurança, eu vou colocar aqui duas definições de literatura, tá? Que não são definições, como é que eu vou dizer, não há consenso em torno disso, né? Não há consenso entre as definições de literatura. Os autores costumam brigar bastante, polemizar bastante em torno disso, né? Mas eu, né, como professor, eu preciso ter uma referência. E eu escolhi, né, algumas referências que eu considero seguras, né, para me passar usar a palavra de novo, né, essa segurança para eu transitar na literatura como professor de literatura também, né? Nós, professores, nós temos que saber, antes de tudo, definir, pelo menos, né, nem que seja com a nossa opinião, né, o nosso objeto de estudo. Então acompanhem ali, pessoal. Essa aqui é a definição de um poeta. Quem é da literatura de letras inglesa aí provavelmente ainda vai ouvir falar do Ezra Pound, que é um dos grandes poetas da língua inglesa do século XX, e ele definiu literatura da seguinte forma: a grande literatura é simplesmente linguagem, olha só a palavra aqui, né? Se eu pudesse grifar agora, eu grifaria a palavra linguagem, linguagem carregada de significado. Também grifaria significado se eu pudesse aqui mexer, né? Então, a grande literatura é linguagem carregada de significado até o máximo grau possível.
tá? Mas vejam, ainda é bem complicado, né, a gente trabalhar só com essa definição. E eu e o professor Diego tivemos a sorte, né, de sermos alunos do professor Bira, um professor legendário aí já da UEPG, e ele apresentou a nós dois autores, né, que escreveram um livro a quatro mãos, né, um livro de teoria literária, em que eles tentam fazer filtros, assim, para definir o que é literatura de uma maneira mais objetiva, tá? Repito, pessoal, isso daqui não é algo absoluto, né? É a opinião daqueles autores e, por acaso, eu concordo com aquela opinião. Vocês, no futuro, aí, como professores, né, terão a oportunidade de conhecer definições de literatura e escolher a definição que é mais, que parece mais sensata para vocês, né? Então, vejam só, pessoal. São esses dois autores, assim, aqui, Austin Warren e René Velec, tá? Eles escreveram um manual de teoria literária. Quem é aluno da UEPG, se for até a biblioteca da UEPG, vai encontrar esse livro lá. E eles apresentam nesse livro, né, dentre muitas coisas, obviamente, né, dos primeiros capítulos, 4 critérios para você dizer se uma obra é literária ou não. Primeiro de tudo, né, para esses autores, a literatura tem caráter ficcional, tá? Primeiro de tudo, literatura tem caráter ficcional. Amanhã nós vamos falar do cânone literário e vocês vão ver que tem autores que eu vou citar amanhã que colocam escritores, por exemplo, ensaístas, né? O Harold Bloom coloca o Sigmund Freud, que não escreveu ficção, né? Ele era, antes de tudo, um pensador, um cientista, né? Mas ele coloca no cânone dos grandes escritores. Então, vejam, não há uma concordância, né? Há quem coloque obras não literárias, não ficcionais, dentre as grandes obras. Mas a gente vai discutir isso melhor. Só quero que vocês conheçam, né, para começo de conversa, essas definições. A literatura também se apresenta como um objeto estético, né? Quando você fala em estética, você está falando do belo, da questão da beleza, né? Também, que é uma discussão que vem de muitos anos, né, vem de milênios, aí, desde os gregos da antiguidade, discutindo o que é belo, né, o que é beleza. Então, a literatura, de alguma forma, se relaciona com essa ideia, né, da estética. Não necessariamente ser belo no sentido de que a gente entende por beleza, né, mas isso está envolvido, né, quando a gente fala de literatura. Outra coisa importantíssima quando se fala de literatura é que a linguagem é posta em primeiro plano. O que quer dizer que a linguagem é posta em primeiro plano? A linguagem recebe um cuidado mais delicado, né, mais atencioso por parte do escritor, tá? E por último, aqui, né, a literatura é um sistema complexo de camadas de significação, ou seja, a literatura permite muitas interpretações, tá? Então, pessoal, essas são as definições de literatura que eu vou deixar, né, lançadas aqui. Depois nós vamos polemizar essas definições, inevitavelmente, né, mas, por hora, eu quero que vocês tenham isso em mente. Olha aqui, né, ficcional, estético, né, a linguagem em primeiro plano e sistema complexo de camadinhas, né, de significação. Ok? Aqui era para ter a foto do livro, pessoal, que eu me baseei para... boa parte dessa minha fala é baseada, né? Mas gravem esse nome. A Leila Perrone Moisés é uma crítica literária brasileira muito importante, tá? Muito influente aqui no Brasil, e que marcou muito a minha vida de leitor. Eu, com 19 anos, eu comprei o livro dela chamado Inútil Poesia, que é um livro só de crítica literária. E esse livro me marcou tanto, né? Aquilo ali me foi tão importante para eu definir as minhas leituras e me organizar as minhas leituras, né? Que eu não conheço a Leila Perrone, mas eu sou muito grato a ela pelo bem que ela me fez indiretamente. Tá? O nome do livro, pessoal, é Altas Literaturas. Vou digitar aqui para vocês. Também tem um exemplar na UEPG, quem é aluno da UEPG. Altas Literaturas. Ela critica, discute nesse livro, pessoal, a questão do cânone literário, mas da perspectiva dos escritores. Tá? É muito interessante esse livro por causa disso. Ela não fica teorizando a respeito, né, da literatura, o que é a literatura. Ela vai até os grandes autores, os grandes escritores, por exemplo, o Ezra Pound, o T.S. Eliot,
o Haroldo de Campos, brasileiro, né, vários críticos que também eram escritores e pensavam a literatura de uma maneira diferenciada em relação aos teóricos, né. Olha aqui, pessoal, uma possível definição de crítica literária. É a aplicação prática da teoria literária, ainda que alguns não diferenciem uma coisa da outra, tá? Há quem, né, veja a crítica literária como sinônimo de teoria literária, tá? É a opinião de alguns autores, né, com a qual eu não concordo, né? Discutiremos isso também um pouco mais à frente. A crítica literária, pessoal, está basicamente preocupada com, ou estava, né, durante muito tempo, preocupada com o julgamento das obras literárias. Basicamente isso, gente. Falar se a obra literária é boa ou se a obra literária não é boa. E com isso, ajudar os leitores, né? Eu coloquei ali uma citação em latim, quem é meu aluno com certeza lembra que eu colocava isso nas primeiras aulas já de teoria literária, né? Ars longa vita brevis. Alguém lembra qual que é a tradução de Ars longa vita brevis? Quiser colocar aí no chat. Alguém lembra? Ars longa vita brevis. Ah, o Diego lembra. Ars longa vita brevis significa a arte é longa, ou seja, a arte é grande e a vida é breve. Ou seja, você tem milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de livros para ler, né? O que a crítica literária faz? Às vezes de maneira muito antipática, né? É certo? Mas é isso que ela faz, ela orienta caminhos, ela fala, ó, se eu fosse você, eu não leria essa obra, vai por esse caminho aqui. Muita gente já me falou o seguinte, mas você, né, o certo é você ir direto às obras e você fazer a tua ideia a respeito das obras. Faça uma conta rápida aí, pessoal, se vocês conseguissem ler 50 livros por ano, até o final da vida de vocês, não teriam lido mais do que 4.000 obras, tá? E no mundo existem... muito bem, Leandro, é isso aí. E existe, né, no mundo, muito mais do que 4.000 obras, né, gente? É impossível a gente dar conta de ler tudo. Nós ficamos perdidos no meio de tanta leitura. A crítica literária existe para nos ajudar nisso daí, tá? Ela nos ajuda a escolher. Claro que você pode duvidar da crítica literária, não concordar com o autor, bater o pé e ir lá e ler, né? É o que muitas vezes acontece. Mas, de qualquer maneira, ajuda bastante. Era para estar maior isso daqui. Pessoal, eu trouxe alguns exemplos de críticas literárias aqui, bem curtinhas, para ler com vocês. E ficou muito pequeno, peço desculpas. No outro computador não tinha ficado tão pequeno assim. Pessoal, olha um exemplo de crítica literária na revista Veja, tá? A revista Veja, né, eu fui muito tempo assinante da revista Veja, mas pela questão da parte que tratava de cultura ali, que eu achava muito interessantes o que os críticos diziam. Será que tem como dar zoom, Isabel? Não sei, acho que está muito pequeno aqui. No caso, quem está assistindo, desculpa, Éder, no caso, quem está assistindo consegue dar zoom. Maravilha. Então, tentem aí, pessoal. Um trechinho de uma crítica sobre um escritor bastante conhecido, é o único prêmio Nobel da língua portuguesa até hoje, o José Saramago. Olha que o crítico da Veja, né? Geralmente é assim que funciona, né, pessoal? Você tem a crítica especializada da academia, da universidade, e você tem os críticos, geralmente jornalistas, né, que escrevem a respeito dos livros, né? Às vezes até a editora paga, ó, leia esse livro aqui, né, e escreva uma crítica aqui para nós, né? Acontece. Olha o que esse crítico escreveu. O verdadeiro problema de Claraboia, que é o primeiro romance do José Saramago, gente, talvez resida no fato de que Saramago deixa muito pouco para a imaginação do leitor. O que não está explicitado em diálogos, logo em seguida é tornado claro pelo narrador. O leitor custa a crer que se trata do mesmo autor que, anos depois, se especializaria em metáforas e alegorias de múltiplas interpretações, como é o caso do seu ensaio sobre a cegueira. Reparem, ele está usando a própria obra do Saramago para criticar o Saramago. Ele está falando, ó, no futuro será muito melhor escritor do que foi, né, com esse primeiro romance aqui, o Claraboia. Nada desse vigor se encontra em Claraboia, no entanto.
parece haver uma tentativa do autor de buscar uma espécie de sabedoria popular. Saramago coloca constantemente os personagens em discussões políticas e filosóficas. No entanto, as ideias expressadas não possuem potência ou energia, e as discussões se tornam de baixa voltagem. Olha só, né? É uma pessoa que leu o livro que está dando a sua opinião sobre o livro. E reparem, pessoal, que isso é muito subjetivo, tá? É muito subjetivo. Que nem eu tentei ali mostrar para vocês critérios para dizer se uma obra é literária ou não. Aquilo ali é uma tentativa de ser objetivo, apenas uma tentativa, né? Outros autores podem colocar uma porção de objeções em relação àquilo, né? Mas fazer o quê? A gente precisa de ter um chão firme para pisar. E é inevitável que a gente, né, busque ser objetivo na crítica literária. A grande discussão da história da crítica literária é essa, né, gente? Como ser objetivo, sendo que os nossos gostos pessoais sempre se impõem, tá? Mais um exemplozinho aqui. Também ficou bem pequenininho, peço desculpas. Aqui, pessoal, é outro contexto histórico, né? Aqui é século XIX. É um escritor chamado Camilo Castelo Branco, muitos de vocês devem conhecer aí, alguns ainda vão conhecer, tá? O Camilo Castelo Branco era romântico, era um escritor do romantismo, e ele viveu na época em que o realismo estava ganhando força em Portugal. O que aconteceu, né? Houve um embate, uma polêmica entre os realistas e os românticos. Olha como o Camilo Castelo Branco fala do realismo aqui nesse prefácio, né, que ele escreveu para uma obra dele mesmo. Faz-me tristeza pensar que eu floresci nesta futilidade da novela, quando as dores da alma podiam ser descritas sem grande desaire da gramática e da decência. Usava-se, então, a retórica de preferência ao calão. Calão, pessoal, é basicamente palavras, né, palavrão, palavras vulgares, né? O escritor antepunha a frequência de Quintiliano à do colete encarnado. Quintiliano, vocês vão ver, né, quando eu falar do cânone, é um dos autores do cânone literário do passado, considerado um dos grandes escritores da antiguidade. A gente imaginava que os alcouces não abriam gabinetes de leitura e artes correlativas. Ai, quem me dera ter antes desabrochado hoje com os punhos arregaçados para espremer o pus de muitas escrófulas à face do leitor. Naquele templo aflorava-se a pástula. Agora a carne com varejeira, né, gente? Pendura-se na escápula e vende-se bem, porque muita gente não gosta de se narcisar num espelho tão fiel. Nós temos aqui uma linguagem, né, do século XIX, mas vocês devem ter percebido, né, que diferente da crítica literária da revista Veja, o Camilo Castelo Branco é extremamente violento nessa crítica. Vocês devem ter percebido, ele falou que os escritores realistas são ruins, porque eles falam tudo na lata. Como que ele diz isso? Que os escritores realistas arregaçam as mangas e espremem o pus das feridas na cara do leitor. Né? Quem estudou o realismo aqui sabe que o realismo, né, tinha por intenção essa narrativa bastante objetiva, né, e sem rodeios. Então, o Camilo Castelo Branco está criticando com os critérios que ele tem do romantismo. O romantismo não permitia aquelas grosserias, né, ou conforme ele chama, aquelas obscenidades ali, né? E ele faz essa crítica, né, que na época ficou muito famosa, né, porque ele foi, se vocês lerem inteiro esse prefácio, ele é extremamente violento, né, com relação ao realismo. Né. Agora vejam o tom dessa outra crítica aqui, pessoal. Agora é um escritor do século XX, um dos meus escritores preferidos, né, que escreveu sobre outro escritor que eu gosto bastante, né, o professor Diego também gosta bastante, o Borges, Jorge Luiz Borges, escritor argentino, falando sobre o Chesterton, que é um escritor da literatura inglesa. Olha lá, a obra de Chesterton é vastíssima e não encerra uma só página que não ofereça uma felicidade. Olha a palavra que ele usa, gente, felicidade. Recordarei quase ao azar, né, quase por acaso, dos livros
Um de 1912, chamado A Balada do Cavalo Branco, que nobremente salva a épica, né, tão esquecida nesse século. Outro de 1925, O Homem, Man the Everlasting, história estranha, universal, que prescinde de datas e que quase não há nomes próprios e que expressa a trágica, isso aqui é um grifo meu, expressa a trágica formosura do destino do homem sobre a Terra. Reparem como a crítica do Borges, gente, já é muito mais leve, tá? Ele fala em felicidade para descrever o sentimento que ele tem diante de uma obra literária. Reparem a diferença, né? Como a subjetividade dos críticos influencia bastante na maneira deles tratarem a literatura. Aqui você vê um Borges apaixonado por literatura e apaixonado por essas obras do Chesterton, né? E ele deixa isso muito claro pelo vocabulário que ele usa, né? E aqui, pessoal, é uma brincadeirinha da Leila Perrone Moisés, né? O professor Diego vai citar depois, né, trechos de críticos acadêmicos, mas a Leila Perrone Moisés, num livro chamado Inútil Poesia, esse daqui, eu comprei quando eu nem estava no curso de letras ainda. Muito importante esse livro para mim. No Inútil Poesia, ela traz uma seção chamada Pastiches Críticos, né? Ela debocha de estilos da crítica, pessoal. Debocha estilo da crítica feminista, da crítica marxista, das várias correntes críticas da academia, né? Ela faz um textozinho debochando por meio da análise da primeira frase do romance Ateneu, do Raul Pompeia. Olha como é que ela faz aqui. Crítica semiótica. A relação pai-filho Ateneu é uma relação triádica de desempenho. O Ateneu é um objeto transformado pelo pai em sim-signo, provido de inúmeros qualissignos. A fala do pai funciona como interpretante na relação do filho com o Ateneu. O livro O Ateneu contém numerosos hipoícones, isto é, imagens com qualidades de primariedades. Os signos iniciais do romance não são, entretanto, icônicos, mas simbólicos. A primeira sentença é, assim, primeira como sentença e como representamen. Ao mostrar ao filho a porta do liceu, o pai utiliza um indicador que pretende colocá-lo em conexão real com o objeto. Entretanto, Ateneu, nome próprio, é apenas um hiposseme não indicador. Nada garante, portanto, que o filho tenha decodificado corretamente o signo Ateneu e muito menos o indicador seletivo universal mundo. Aliás, do que é mesmo que estávamos falando? Reparem, ela debochou aqui, eu já usei isso aqui em questão de prova até dos meus alunos, acho que o Demerson lembrou disso daí, né, Demerson? Juliana deve ter lembrado também. Eu usei em questão de prova dos meus alunos isso daí, porque ela é irônica, gente, ela está sendo irônica. Ela é da academia, ela é da universidade. E ela está debochando da crítica que é feita nas universidades, né? No caso aqui, eu peguei o exemplo da crítica semiótica, quase incompreensível, né? E na intenção dela era realmente debochar disso daí. Então, eu quis com isso mostrar 4 exemplos de críticas, pessoal, tá? Essa última, a crítica acadêmica, né, e o deboche, né, a ironia feita com a crítica acadêmica, a crítica de jornal, né, que foi muito importante no Brasil, principalmente no início do século XX, com as críticas de rodapé que saíam em jornais mesmo, né? Eram críticas longas, publicadas geralmente no rodapé do jornal. Eu mostrei também a crítica mais agressiva, né, feita pelo Camilo Castelo Branco, que sempre foi um polemista, e mostrei para vocês também a crítica do Jorge Luiz Borges, que tem um tom mais ameno, né, e fofo, até eu diria, né, ele usa, nas críticas dele, ele usa muito a palavra felicidade, gente, tá? A literatura para o Borges é sinônimo de felicidade, e é isso, né, que ele procurava em todos os escritores, era o critério que ele buscava nos escritores. Já para o Camilo Castelo Branco, o critério era outro, vejam só, era não falar palavrão, né, era não apresentar cenas chocantes, né, ofender o decoro, né. Reparem como isso muda e como isso é subjetivo, e como é difícil para nós, professores, né, pisarmos nesse terreno que é tão instável, né. A gente está sempre sofrendo com isso, tentando ser objetivo, né, quando geralmente na arte é a subjetividade que prevalece,
né? Vamos desistir disso? Acho que não, temos que, né, continuar tentando aí buscar um meio termo entre a subjetividade e a objetividade. Olha lá, pessoal, chegamos nessa questão. Se a crítica literária julga as obras, que valores devem presidir esse julgamento? Né? Mostrei ali para vocês os valores que presidem o julgamento do Jorge Luiz Borges e os valores que presidem o julgamento do Camilo Castelo Branco. Né? São bem diferentes, né? São de tempos diferentes, de pessoas diferentes, visões diferentes de literatura e de sociedade e de ser humano e de filosofia e tudo mais. Né? O que aconteceu, então, recentemente, pessoal, né? Vocês que terão que fazer TCC aí no futuro, vocês verão que, né, se vocês escolherem TCC de literatura, vocês vão fazer crítica literária sem criticar necessariamente, né? Sem dizer se uma obra é boa ou não. Né? Geralmente as pessoas, hoje em dia, nos artigos acadêmicos, se abstêm de falar se uma obra é boa ou não. O que a pessoa faz? A pessoa analisa a obra, mostra a mecânica da obra, o que está por dentro, né, da estrutura, da arquitetura da obra, mas ela não se posiciona. Né? Ela não diz se aquela obra é boa ou não. Tá? A crítica acadêmica hoje em dia é basicamente assim. Até fico muito feliz, às vezes, quando eu vejo em banca, né, banca de TCC ou banca de doutorado, de mestrado, um professor perguntar, né, pro aluno que está ali, né, sendo examinado, já aconteceu umas 3 vezes isso, o professor perguntar, mas e aí, qual que é o valor estético dessa obra que você analisou? Né? Fazendo uma pergunta básica, né? Essa obra, esteticamente, é legal ou esteticamente não é tão boa? Né? Aconteceu isso quando um amigo meu analisou uma obra de ficção científica, né, no mestrado, e na banca uma das professoras perguntou isso. Eu fiquei feliz, né? Achei bacana. É uma coisa que não se vê tanto na universidade, mas a gente vê que em alguns lugares isso ainda sobrevive. Tá? Pessoal, agora nós chegamos, né, aqui numa breve historinha, um grande resumão, gente, né, da crítica literária ao longo do tempo. A crítica literária organizada, né, como quase uma ciência, é muito recente, é do século XIX, tá? Mas muito antes disso, as pessoas já se preocuparam em pensar a literatura, refletir sobre a literatura, né, e tentar estabelecer critérios para dizer o que é literatura e o que torna uma obra boa literatura ou não tão boa literatura, ou má literatura. Tá? Aqui, pessoal, né, eu cito meio que até aleatoriamente, né, alguns autores, né, o professor Diego já vai falar mais especificamente de um desses autores aqui, mas só para vocês conhecerem e verem como essa preocupação é antiga, e não só, né, na nossa civilização, na civilização ocidental, mas em outros lugares também. Reparem aqui, nós temos um cara chamado Bharata Muni, na Índia, tá? Mais ou menos 200 anos antes de Cristo, que pensou a respeito da literatura, tá? A respeito da versificação, como fazer versos, né? Então, isso daí já é um prelúncio, né, da crítica literária e da teoria literária também, né? Eu coloquei aqui também o Platão, né? O Platão, o grande cara aqui, né, pessoal, vocês já sabem, já ouviram falar provavelmente, é o Aristóteles, né? Ele que é o grande organizador e primeiro sistematizador do assunto. Mas o Platão já abordou isso daí. O Platão, né, ele tinha opiniões que hoje são consideradas bastante polêmicas, né, em relação à literatura. Por exemplo, na obra República, ele considera que algumas obras são ruins, né? Alguns trechos da Ilíada e da Odisseia deveriam ser censurados, né? Ele escreve isso, né, literalmente, deveriam ser cortados, porque aquelas obras poderiam corromper a sociedade que ele estava imaginando. Tá? Então, Platão tinha uma posição bastante radical já naquela época. Né? Hoje em dia, quando a gente vê alguns pais aí reclamando de livros que foram indicados para os filhos, considerando que aqueles livros não seriam muito apropriados às crianças, né? Na verdade, o Platão já fazia isso muito tempo atrás, a ideia de que livros podem corromper. Tá? Então, ele falava até em banir os poetas da república ideal que ele, né, pretendia, que ele pensou a respeito, né, e
tinha a intenção até de pôr aquilo em prática. O Horácio também, pessoal, né, já no Império Romano, isso daqui, né, o Horácio ele tinha uma característica de ser, de prescrever, né, ele falou, ó, a boa literatura é isso daqui, o bom poeta faz isso, 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 então sigam essas minhas dicas aqui que vocês serão bons escritores, né. E nessa época, né, pessoal, basicamente, um dos grandes critérios era a correção gramatical. O cara que respeitava, né, essa boa escrita, por isso que daí a literatura, né, era mais elitizada. Essa literatura popular, essa literatura mais da praça pública mesmo, né, que se desenvolveu muito nessa época, né, o Diego vai falar do Bakhtin ainda, o Bakhtin aborda isso, essa literatura do povão, né, não era considerada literatura por não ter uma linguagem elevada, né. Então, a correção gramatical era quase que sinônimo, muitas vezes, do bom escritor. Vou compartilhar com vocês outro slide aqui, ou você compartilha daí, professor Diego? Você quer falar agora do Aristóteles, professor Diego, ou sigo o barco aqui? Não, posso falar? Posso falar. Mas se quer que eu mesmo compartilhe, eu acho que daí eu vou trocando na medida que eu vou falando. Maravilha, pode ser. Pode ser? Então, beleza. Então, boa noite para quem eu não falei ainda, pessoal. Dizer aqui da minha satisfação, tá? De falar aqui para vocês, né? Ver aqui alguns alunos, ex-alunos, alunas, o pessoal da Secal também, que sempre me recebe muito bem. Gostaria de registrar aqui meu agradecimento, né? Ao convite do professor Edenilson. A Josiane também sempre é muito querido, fica aqui o meu registro, né, essa fala está sendo gravada, espero que ela veja em algum momento. Professor Edenilson, está ok aí o slide? Está aparecendo. Tá ok para vocês, pessoal? Acho que tá ok, né? Para mim tá tranquilo aqui. Que vocês sabem, né, quando a gente está compartilhando, a gente perde o contato visual, né, então já não estou vendo vocês mais. Então, pessoal, eu preparei uma fala aqui em cima do que o professor Edenilson havia imaginado, né, de fazer esse rastreamento da crítica literária. Tudo que ele disse já constrói para nós um campo fértil, a partir do qual a gente pode pensar mais especificamente a respeito de alguns autores. Eu começo aqui falando a respeito do Aristóteles, que é, de fato, onde o professor falou a respeito do Platão. De fato, o Platão é o primeiro grande cara que cita a literatura, e cita de modo despectivo, né, ele coloca para fora da república dele os poetas, pelas razões que o professor comentou, e o seu discípulo, o Aristóteles, esse parece que jogava no nosso time, né, ele foi muito mais condescendente, não só isso, ele foi muito mais generoso com a literatura do que o seu mestre, e até hoje a grande referência inicial para nós é a Poética de Aristóteles, né, um livrinho muito curto, de 30 páginas, talvez, às vezes traduzido como arte poética também, e que para quem vai trabalhar com literatura, né, eu considero que para todo mundo do curso de letras, mas especialmente para aqueles que pretendem trabalhar com literatura, é uma leitura obrigatória, assim, para o resto da vida, né? Dificilmente eu passo um mês, vai lá, sem falar de Aristóteles, às vezes até para os meus alunos do ensino médio, dada a importância dele, nesse livrinho que chegou para a gente picado, né, sem a edição adequada, e mesmo assim, chegou como se fossem anotações de sala de aula, né, como tópicos, como esses tópicos que estão nos slides. Quem já leu a Poética sabe que não há um projeto editorial, digamos assim, o que seria o compatível, evidentemente, né, para o século IV a.C., não há nenhum tipo de finalização, digamos assim, de versão final para a Poética, né? Inclusive, um dos capítulos não nos chegou, né, que é o capítulo a respeito da comédia, e que daí vai gerar aquela história muito famosa do Humberto Eco, O Nome da Rosa, que daí virou filme, e que todo professor de filosofia adora passar para os seus alunos, né? Certeza que alguém já assistiu a esse filme lá, com o Sean Connery e tal. Então, eu começo falando aqui um pouquinho a respeito de Aristóteles, pessoal, concordando com o professor Edenilson em tudo que ele já disse, é evidente, né, mas um ponto em específico eu gostaria de chamar a atenção, né, com relação ao conceito de literatura, que todo pensador precisa ter, e todos nós, né, que estamos assistindo a
a essa live aqui, e que pretendemos dar aulas, ou já damos aulas de literatura, a gente precisa ter um conceito de literatura. Porque este conceito de literatura afeta o modo como você ensina a literatura, uma vez que o que você considera que é literário vai aparecer enfatizado ou ressaltado no ensino, né, no modo como você apresenta para os seus alunos. Por outro lado, na crítica literária, como bem disse o professor Edenilson, à medida que você considera que literatura é X, a má literatura estará abaixo de X, né, e a boa literatura contempla plenamente aquele seu conceito. Aristóteles, como era um pensador, assim, não dos menores, né, há um filósofo contemporâneo, não, né, do século passado, que vai dizer que toda a filosofia posterior a Platão e Aristóteles é somente uma nota de rodapé àquilo que eles já disseram, né? Então, a gente está falando, assim, de um monstro da humanidade. E se ele olha para a literatura, para o texto poético, para aquilo que ele chama de poética, né, da poiesis, que é o fazer, né, é porque ele entende que há alguma razão para além daquilo que normalmente as pessoas, especialmente as pessoas de fora do curso de letras, pensam que serve a literatura. Normalmente pensam que a literatura é algo como entretenimento, né, para passar o tempo de modo meio inteligentão, assim, né, aquela coisa, né, levando livro e tal. Se fosse só isso, Aristóteles, não, cá entre nós, né, não perderia o seu tempo. Então, eu gostaria de, nessa fala inicial, aqui, nesse histórico, né, da crítica literária ocidental proposto pelo professor Edenilson, eu gostaria de chamar a atenção a esses pontos aqui relativos a Aristóteles, o conceito de literatura que ele tem, o modo como ele critica, então, os autores que havia até aquele momento, e também a finalidade da literatura, né? Então, como a Poética é um livro suficientemente complexo para nos ocupar durante várias vidas, né, a minha vida e mais de outras pessoas que vierem depois de mim, ainda, eu me restringo somente a esses pontos, né, para depois a gente dar o encaminhamento para essa noite de segunda-feira, agora sem chuva, né? A Poética, então, é o primeiro livro de teoria literária do Ocidente, né? Isso significa que a gente tem, então, a primeira sistematização, o professor disse lá, a primeira organização é exatamente isso, né? Aristóteles onde ele coloca a mão, ele funda uma ciência, né? E a teoria literária, enquanto ciência da literatura, é justamente isso, né? Uma base contemplativa. A palavra teoria significa contemplação no grego, né? Então, por meio da teoria literária, nós conseguimos contemplar essa coisa que até agora nós não conceituamos, né, para Aristóteles, e a partir dessa contemplação nós conseguimos dar um juízo, né? O professor disse ali na primeira parte, a relação entre crítica e teoria, e que algumas pessoas não veem distinção entre crítica e teoria literária. O Antoine Compagnon, num livro que na nossa época de graduação, né, Edenilson, era o livro da modinha, que é o Demônio da Teoria. Nesse livro ele faz a seguinte distinção que eu acho muito funcional. Ele diz assim, a teoria literária vai dizer que A deriva de B, né, ou o contrário. Por outro lado, a crítica literária vai dizer que A é melhor ou pior do que B. Tá? Então, lembrando sempre disso, não que seja só isso, tá? Mas é um esqueminha básico a partir do qual se consegue complexificar. A crítica literária atribui valor e a teoria vai apresentar algum tipo de estudo a partir da estrutura, algum tipo de contemplação, tá? A retórica, eu só menciono aqui, daria também muito mais tempo, né? A retórica é um livro bem maior, pessoal, do que a poética, né? Eu tive a oportunidade com o professor Adrian, em 2014, no EPG, nós demos um curso de filosofia, nós tínhamos lá, e nós analisamos com um grupo a retórica, a poética e a retórica de Aristóteles, foi muito bom, é um livro valiosíssimo, mas que é uma outra pegada, né, uma vez que ele analisa justamente os elementos que atribuem uma boa argumentação, né, os elementos disponíveis para o retor, né, para o orador. É um livro fantástico, você tem muita psicologia lá, você tem muita política lá, porque ele está analisando a linguagem humana e os modos de convencimento, né? Então, é de fato, assim, um estudo da natureza humana, se você quiser, é formidável. A retórica de Aristóteles fica recomendadíssima aqui para todos nós, né? Para todos vocês que estão assistindo aí. Diz, então, ali, digo eu, né, o segundo tópico aqui, a retórica é um tratado minucioso e exaustivo estudo sobre o discurso persuasivo, sobre os modos de convencimento por meio do discurso e tudo o que permeia o ato comunicativo.
E já a poética, né, ela é composta de 26 capítulos, faltando um deles sobre a comédia. Como é que a gente sabe que está faltando? Porque ele faz referência, né? Ele diz, olha, e daqui a pouco a gente vai falar, eu trato lá da comédia, e não trata, né? Então fica faltando lá na poética, esse é o livro perdido, então, né, da poética, o estudo sobre o riso, como se diz lá, o livro do riso, né, como se diz lá no livro, no romance do Humberto Eco, que virou filme. Trata-se de uma obra que descreve, faltou obra aqui, né, que descreve e prescreve o que é literatura. Ou seja, ela é teórica e crítica ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que ele descreve, e Aristóteles, perdão, sempre se pergunta, ele era um pensador teleológico, né, o que significa isso? Significa que ele sempre está perguntando-se qual é a finalidade, qual é o fim disso aqui, né, o telos, a palavra telos, no grego significa fim, de finalidade, né? Qual é a finalidade disso aqui? Então, quando ele vai descrever o que é o ser humano, ele pergunta qual é a finalidade do ser humano? É pensar, bios teoréticos, que é a vida contemplativa, né? Então, serve para isso. Quando ele descreve, ele já prescreve também o tipo ideal, né? Ao dizer o que é literatura, ele vai dizer qual é a finalidade dela. Sendo assim, se há alguma obra que foge dessa descrição, também fica contada no rol aí, né, das obras que devem ser deixadas de lado, né, e ele faz alguns apontamentos bem interessantes. Professor Edenilson, qualquer apontamento seu ou dos participantes aí, fique à vontade para me interromper, tá? Ou alguma pergunta que eventualmente surja aí, você pode me interromper sem problema algum, ok? Ok? Beleza? Segue o barco aí, tá maravilhoso. Beleza. Dois conceitozinhos aqui, pessoal, conceitozinhos, muitas aspas, tá? No diminutivo aqui. Pois eles nos vêm aqui demandando bibliotecas e bibliotecas já há mais de 2000 anos, né? Conceito de mimesis e de verossimilhança, segundo Aristóteles, né? Então, eu começo dizendo aqui a diferenciação entre Platão e Aristóteles com relação ao primeiro conceito, né? Mimesis ou mimese, que geralmente é traduzido como imitação, até eu coloquei aqui mimesis em latim, para fazer referência a uma obra do Erich Auerbach. O professor Edenilson vai fazer o favor de colocar ali no chat, por gentileza, o nome Auerbach, e daí o pessoal busca depois, lá tem na biblioteca da UEPG também alguns exemplares, né? É um livro que faz um rastreamento do que é a representação segundo a literatura séria no Ocidente, né? Um estudo fantástico, um dos livros de crítica literária mais importantes do século passado é o Mimesis, do Erich Auerbach. O primeiro ensaio eu recomendo fortissimamente, né, o professor Edenilson também, porque a gente sempre conversa sobre isso. Sempre não, né, mas já conversamos algumas vezes. Diferentemente de Platão, Aristóteles via na mimese não exatamente uma tentativa de réplica da realidade, mas via mais uma representação dela. Tá? Esse mais aqui não é do conjunção adversativa, tá, pessoal? Mas via mais uma representação dela, um efeito de real, tá? Ou seja, um fingimento poético. Tá? Fingimento poético aqui é para lembrar o Fernando Pessoa, tá, pessoal? Tá, pessoal, ficou meio estranho, né? O fingimento poético aqui naquele poema, a Autopsicografia, né? Vocês lembram lá? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Essa ideia de um efeito de real, ou seja, de uma representação do real, e não uma réplica do real. Se for uma réplica do real, Platão coloca para fora da República Ideal, justamente porque o entendimento dele é que nós já vivemos lá num mundo que é falso, né? Num mundo lá dentro da caverna. E ele entende que o ofício do poeta é imitar as sombras lá da caverna. Poxa vida, então é mentira ao quadrado. Sendo assim, Aristóteles redime a literatura com esse conceito aqui de efeito de real, que é muito mais interessante, né, ou, como se queira, de representação. Já a verossimilhança, então, ela é a aproximação, você tem lá a verossimilhança interna ou externa, deste real em que nós estamos agora. Tá? Você pode ter uma aproximação maior ou menor nos níveis interno e externo. Então, eu detalho aqui agora. A verossimilhança interna seria, e essa é, segundo o próprio Aristóteles, a verossimilhança mais importante, porque ela precisa ser coerente dentro do seu propósito interno, uma vez que uma obra pode ser coerente dentro das suas incoerências,
Então, por exemplo, se num determinado romance o narrador em primeira pessoa é um louco, esta obra tem que ser coerente dentro das incoerências que a própria narrativa apresenta. Se de uma hora para outra, esta incoerência interna do narrador, que é um louco, por exemplo, passa a ser uma coerência, isso tem que ser explicado a partir de uma razão de causa e efeito, ok? Se isso não é explicado, a obra não é coerente internamente, ou seja, ela não é verossímil internamente. Por outro lado, a verossimilhança externa, ela está mais associada justamente a essa comparação com as leis de causa e efeito, as leis naturais, por exemplo, que regem o real em que nós estamos neste momento. Se a verossimilhança externa, ela é próxima, digamos assim, deste real nosso, ela pode ser considerada, e certamente nós encontramos, nas obras dos realistas, por exemplo, né, o professor Edenilson comentou ali a briga do Camilo Castelo Branco com os realistas tentavam fazer isso, né, obras com uma verossimilhança externa muito grande, né, então você tem lá no Madame Bovary, uma famosa cena do narrador descrevendo longamente um barômetro que está atrás de uma porta, lá, se eu não me engano, numa oficininha lá do Charles Bovary, se eu não me engano. O fato é que é uma descrição famosa de um barômetro, tá? E aquele barômetro não tem finalidade alguma na narrativa em si, no romance Madame Bovary, a não ser dar esse excessivo detalhamento, que é um traço de aproximação da verossimilhança externa, né, com relação a este real nosso aqui. O que aglutina tudo isso aqui, tanto esse conceito de efeito de real quanto de verossimilhança? O pacto ficcional, aquilo que Humberto Eco chama de acordo ficcional, lá no livro chamado Os 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, né? É o pacto ficcional que um crítico inglês britânico, não sei se não lembro agora se é inglês, provavelmente é inglês, se você lembrar, Edenilson, o Samuel Coleridge, ele era inglês ou... Inglês mesmo, né? Inglês. O Samuel Coleridge vai dizer a suspensão da descrença, né? Suspension of disbelief. A suspensão da descrença, ou seja, quando o leitor deixa deliberadamente, porque ele quer, né, arbitrariamente, ele deixa de lado alguns dos seus valores, o tom crítico mesmo, e passa a aceitar, enquanto o livro estiver aberto, ele faz esse pacto ficcional, então é quando o efeito estético ocorre. Sem isso aqui, não tem como. Você quer comentar alguma coisa, Edenilson, até agora? Não, professor, como você encerrar, eu quero dar um exemplo dessa questão aí da verossimilhança, mas pode concluir. Maravilha. Tragédia e catarse para Aristóteles, né? Então, para Aristóteles, ele encontra uma função pedagógica na literatura que o Platão não, pelo menos pela má vontade que ele teve inicialmente, ele não conseguiu enxergar. Aristóteles percebeu que o ser humano pode aprender coisas por meio desse discurso poético. Tá? Então, se a literatura tem uma função pedagógica, alguns gêneros e obras ensinam mais. E aqui é um critério crítico, nesse sentido, objetivo, porque ele está dizendo, olha, a literatura é assim, né? E existem algumas obras que fazem isso melhor, e alguns gêneros especialmente. Tá? Para Aristóteles, então, a tragédia, assim como a epopeia, né? Então você tem lá os grandes tragediógrafos, né? Eurípides, Ésquilo e Sófocles, né? Os 3 grandes lá da antiguidade, com uma grande referência nesse momento. E as epopeias de Homero. Esses 2 gêneros colocam personagens superiores, melhores do que nós, em ação. No caso, as tragédias, especificamente as tragédias, tendo destinos disfóricos, ou seja, finais ruins, né? Não necessariamente finais com morte, mas necessariamente finais muito ruins. O Northrop Frye, né, um grande crítico literário do século passado, lá no Anatomia da Crítica, se eu tivesse lembrado, tá lá, um livro azul que está lá na minha biblioteca, não sei se dá para enxergar, na Anatomia da Crítica, ele diz o seguinte, as tragédias, esse final disfórico aqui pode ser resumido da seguinte forma, é quando o personagem principal, o herói, no fim dessa história, ele é colocado para fora, ele é alijado do seu grupo social. Né? Não existe tragédia maior. Você pode ser colocado para fora do seu grupo social com a própria morte, ou você pode ser colocado para fora de modo como um exílio, como ocorre com o Édipo, né? Que é considerada a tragédia mais perfeita para Aristóteles, e aí ele está fazendo crítica literária.
Eu vou ler aqui, né, essa parte 74 da Poética para dar um exemplo deste juízo crítico do Aristóteles. Deixa eu só tirar aqui. Isso aqui está bem na frente. Tá. O terror e a piedade podem surgir por efeito... Opa. Desculpa, pessoal, foi apertar bem na área errada. O terror e a piedade podem surgir por efeito do espetáculo cênico, mas também podem derivar da íntima conexão dos atos, e este é o procedimento preferível e o mais digno do poeta, porque o mito, ou seja, a narrativa, deve ser composto de tal maneira que quem ouvir as coisas que vão acontecendo, ainda que nada veja, só pelos sucessos, trema e se apiade, como experimentará quem ouça contar a história de Édipo. Querer produzir estas emoções unicamente pelo espetáculo é processo alheio à arte e que mais depende da coregia. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, o terror e a piedade, que são elementos fundamentais da catarse, no próximo slide eu vou definir aqui catarse como purificação, como purgação das emoções, especialmente essas duas emoções aqui, né, a piedade e o horror, o medo, o terror. Essas duas emoções têm que ser colocadas para fora, mas Aristóteles estabelece o seguinte, olha, se for unicamente pelo espetáculo, por exemplo, por uma trilha sonora que te faça chorar, tá? Ou por uma iluminação específica, ou seja, se você for pego pelos sentidos e não pelo intelecto, né? Porque a função é pedagógica, então você tem que aprender coisas, você não tem que sentir coisas. E neste ponto ele tá com Platão, porque o Platão coloca para fora os poetas, porque ele entende que os poetas fazem com que a alma irascível, né, que a alma afeita às emoções, que ela se desperte demais, e por isso a corrupção da sociedade, como o professor Edenilson bem disse. Tá? Sendo assim, ele estabelece um critério objetivo, ou seja, as tragédias, elas servem para produzir esse efeito, que é a catarse, mas este efeito tem que derivar do encadeamento coerente, coeso, tem que ter uma determinada limitação, né, de tempo, inclusive, tudo isso ele diz lá na Poética, mas especialmente esse ponto tem que derivar de elementos da história, causa e efeito, e não efeitos cênicos, né? O que é a catarse, então, como eu disse? É a purificação ou a purgação. E a tragédia tem por efeito específico a catarse das emoções de terror e piedade. O exemplo Édipo Rei, de Sófocles, ali está a ilustração, né? Alerta de spoiler, né? Nesse momento, essa ilustração, né? Essa imagem famosa ali, ela já entrega, né? Aquilo que o público mediano, né, o público da tragédia grega já sabia, eles já conheciam esses mitos. Né? A questão era saber como que Sófocles trataria este mito que eu já conheço. Todos eles sabiam já o destino de Sófocles, a questão era saber como isso seria encadeado lá. Diz Aristóteles ali no ponto 62, a mais bela de todas as formas de reconhecimento é a que se dá juntamente com a peripécia, como, por exemplo, no Édipo, né? Ele está fazendo referência ao seguinte, existe uma peripécia, a peripécia é a alternância brusca do enredo, né? Aquilo que no cinema se chama plot twist, que é quando vem um mensageiro de Corinto dar uma notícia que supostamente é boa, mas que acaba fornecendo para o Édipo o reconhecimento, ou seja, a percepção de quem ele é efetivamente. E quem ele é, de novo, né? Alerta de spoiler, é o sujeito que matou o pai e casou-se com a mãe. Tá? Ou seja, essa peripécia fundamental gera o reconhecimento. Aristóteles vai dizer, então, objetivamente, a mais bela, veja, a mais bela é um juízo crítico aparentemente subjetivo, tá? Mas a partir de um critério objetivo, que é este aqui, a catarse tem que ser assim. A peripécia, quando é junto com o reconhecimento, o efeito é devastador. Este conceito aqui, eu considero fundamental, né? Os meus alunos, né, os que estão aí lá da UEPG, os ex-alunos também, né, do ano passado, alguns aí, né, quem passou pela minha mão, eu sempre já cito, né, essa frase do Aristóteles aqui, que eu considero fundamental, né, para que serve a literatura. Essa expressão, os mundos possíveis, né, o mundo possível para Aristóteles, ela é recorrente, e ela faz referência justamente a esse trecho da Poética, em que ele diz o que a literatura deve fazer e o que não cabe a ela fazer. Tá? Diz assim, eu vou começar aqui pela parte 50, tá? E depois eu volto para o tópico.
pelas precedentes considerações, se manifesta que não é ofício de poeta narrar o que aconteceu. Né? Por quê? Porque esse é o ofício do historiador, segundo Aristóteles. Né? Narrar o passado, aquilo que já foi, é o historiador. Ou seja, que a gente já tem uma primeira etapa dizendo o seguinte: não cabe ao poeta, então, esse compromisso com o factual, né? Com o mundo dos fatos, não é dele esse compromisso. Isso aqui já deixa de lado muitos juízos críticos de pessoas, né, de leigos, normalmente, né, que nos vêm lendo livros enormes, né, durante o fim de semana, e nos perguntam por que você lê essas coisas, se tudo isso aí é mundo de mentira, nada disso aconteceu, isso é baseado em fatos reais, né? Aristóteles, há 4 séculos antes de Cristo, já tinha dito, né, não é ofício do poeta narrar o que aconteceu, não é obrigação dele. É, sim, o quê? O de representar o que poderia acontecer, quer dizer, o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. E aí ele continua, não me interessa somente até essa parte aqui. Né? Quando ele diz isso, né, que cabe ao poeta dizer aquilo que poderia acontecer na ordem do possível, isso significa o seguinte, né? Tudo que acontece efetivamente, né, e eu sempre convido os meus alunos, nesse caso, né, os participantes, as participantes aqui, a pensar o seguinte: quantas coisas interessantes e terríveis podem acontecer para todos nós, neste momento, ou no momento em que essa live se encerra? Né? Muitas coisas, né? Muitas possibilidades, né? Desde as mais fantásticas e interessantes, às mais terríveis, tudo isso é possível. O que normalmente acontece? Uma coisa só. E todas as outras possibilidades, das mais interessantes às mais terríveis, todas elas são frustradas na medida em que uma coisa acontece, que é o mundo dos fatos. Né? Quando Aristóteles diz que cabe ao poeta dizer aquilo que poderia ter acontecido, né, na ordem do possível, isso diz respeito a todas essas possibilidades que foram frustradas, mais esta que aconteceu. Porque esta aconteceu porque era possível, porque se fosse impossível não aconteceria. Tá? Ou seja, é todo esse terreno, né, ao qual nós chamamos de campo de possibilidades. Todo esse terreno é terreno da literatura, ok? Desde que seja feito de um modo verossímil, né, e a partir de certas necessidades internas, daí se relaciona com o conceito de verossimilhança e aquele conceito de efeito de real que foi visto anteriormente, ok? Sendo assim, Aristóteles, então, nos apresenta um conceito de literatura suficientemente coeso, tá? Uma base mesmo, uma base que até hoje para nós, concordando ou discordando, é a base para o Ocidente, né? Eu tenho livros muito recentes aqui, muito atuais, de literatura, de crítica literária e de teoria literária. Aristóteles sempre está lá citado, mesmo que seja para dizer, olha, esse conceito foi insuficiente, para nós é insuficiente, em certa medida em alguns aspectos, né? Poxa, 4 séculos antes de Cristo, mas estes elementos básicos com os quais aqui nós nos havemos nesse momento, eles se mantêm em pé ainda segundo a opinião, né, e o parecer de gente muito mais esperta do que eu, inclusive. Tá? A partir dessas considerações, ele vai dizer, olha, Édipo Rei é o suprassumo da tragédia antiga, tá? Homero tem tais momentos bons, tem tais momentos questionáveis, ele vai olhar para a peça Medeia, por exemplo, e vai dizer, olha, o final da Medeia é horrível, porque lança a mão daquele conceito, né, hoje acho que virou série o filme, né, Deus Ex Machina, tá? A Medeia se resolve por esse elemento que é o pessoal que gostava de assistir a Power Rangers, né, é aquele finalzinho, né, quando os vilões estão, assim, oferecendo muita resistência, eles chamam, né, aqueles super Zords lá, né, e resolvem a parada de uma maneira, assim, nossa, né, por que não fez isso de início, então, né, Deus Ex Machina, porque era justamente isso, né, era uma geringonça em que um deus decide e leva a Medeia para o céu, né, para o Olimpo, para o Empírio, né, então, tá, Aristóteles diz, mas qual que é a regra, né, a lei de causa e efeito aqui? Qual que é a coerência interna para isso? Tá? O desfecho de uma história tem que derivar dos seus elementos internos, e não um elemento externo, um Deus ex machina, né, fora, um elemento de fora que resolve o conflito, isso não faz sentido. Tá? Então, ele estabelece critérios que são critérios muito inteligentes, tá? O Aristóteles, para se dizer algumas obras são boas e outras são más, ok?
Então para contribuir, né, a essa fala inicial do professor Edenilson, eu fecho aqui nessa minha fala sobre Aristóteles, depois eu retorno, não sei se hoje ou se amanhã, com os críticos lá. Fica à vontade, Edenilson. Pessoal, esquecemos de falar isso, né, mas a intenção é amanhã de nós fazermos coisas mais práticas, com textos literários mesmo, tá? Só que enquanto o professor Diego estava falando ali de verossimilhança, eu lembrei de um romance do Camilo Castelo Branco, muitos de vocês devem conhecer, já devem ter lido. O nome do romance é A Cidade e as Serras. E tem um exemplo dentro desse romance que ilustra muito bem a questão da verossimilhança. O Eça de Queiroz debocha, né, de um crítico literário e de um escritor, justamente pegando no pé dessa questão da verossimilhança. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. É um trechinho, tá, pessoal? Não vai demorar. Mas é até bom a gente dar uma refrescada, assim, né, depois de teoria, assim, ler uma coisa literária. Né? Tá aparecendo para vocês em um PDF? Tá carregando, tá carregando. Isso, agora apareceu. Só tem como... eu acho que dá para enxergar bem, sim. Eu ampliei o máximo aqui, senão ele sai da tela daí. Só para vocês verem como que é essa questão, né? Como que são os critérios da crítica, né? E como que os escritores estão sujeitos a isso. Eles estão reunidos na casa de um homem super rico lá. Alguém já leu Cidades e as Serras? Caso alguém já tenha lido, se manifesta aí, só para saber. Eu não vou fazer nenhuma pergunta sobre o romance, não se preocupem, tá? É só para saber se alguém leu mesmo. Eles estão reunidos na casa de um... Muito bem, Tanise. O Murilo também, muito bem. A Rafa. Olha que legal, parabéns, pessoal. Parabéns, vários leitores aí dessa de Queiroz. Talvez vocês lembrem dessa parte aqui. Eles estão reunidos lá na casa do Jacinto, lá em Paris, e daí um escritor está todo faceiro lá que ele vai lançar um romance. Tá? O nome do romance é A Couraça. Olha lá. E o psicólogo, reluzindo com o lábio úmido, entalado num alto colarinho onde se enroscava uma gravata a 1830, confessava modestamente que dissecara todas aquelas almas da couraça com algum cuidado sobre documentos, sobre pedaços de vida ainda quentes, ainda a sangrar. Aqui é chamado de psicólogo porque ele é um autor de romances que explora a psicologia dos personagens, tá? Mas ele é um romancista, ele é um escritor. Daí continua. E foi então que Marisac, o duque de Marisac, notou com um sorriso mais afiado que o lampejo de navalha e sem tirar as mãos dos bolsos. No entanto, meu caro, nesse livro tão profundamente estudado, há um erro bem estranho, bem curioso. Um erro? Oh, sim, um erro. E bem inesperado num mestre tão experiente. Era atribuir... Olha só o critério para dizer que uma obra é ruim, gente. Era atribuir à esplêndida amorosa da couraça, uma duquesa, e do gosto mais puro, um colete de cetim preto. Esse colete, assim preto de cetim, aparecia na bela página de análise e paixão em que ela se despia no quarto de Rui de Alise. E Marisac, sempre com as mãos nos bolsos, mais grave, apelava para aqueles senhores, pois era verossímil numa mulher como duquesa, estética, pré-rafaelítica, que se vestia de Ducé, no Pasquim, nos costureiros intelectuais, um colete de cetim preto? O psicólogo emudecera, colhido, trespassado. Marisac era uma tão suprema autoridade sobre a roupa íntima das duquesas que à tarde, em quartos de rapazes, por impulsos idealistas e anseios de alma dolorida, se põe em colete e saia branca. De resto, o diretor do Boulevard condenara logo sem piedade, com uma experiência firme, aquele colete, só possível em alguma mercearia atrasada que ainda procurasse efeitos de carne nédia sobre o cetim negro. E eu, para que me não julgassem alheio às coisas dos adultérios do cais e do luxo, acudi metendo os dedos pelo cabelo. Realmente, preto só se estivesse de luto pesado pelo pai. O pobre mestre da couraça sucumbira. Era a glória de doutor em elegâncias femininas desmantelada.
e Paris, supondo que ele nunca vira uma duquesa desatacar o colete na sua alcova de psicólogo. Então, passando o lenço sobre os lábios, que angústia ressequira, confessou o erro e contritamente o atribuiu a uma improvisação tumultuosa. Foi um tom falso, um tom perfeitamente falso que me escapou. Com efeito, é absurdo um colete preto. Mesmo por harmonia com o estado da alma da duquesa, devia ser lilás, talvez cor de resedar muito desmaiada, com um frouxo de rendas antigos e malines. É prodigioso como me escapou, pois tenho meu caderno de entrevistas bem anotadas, bem documentadas. Na sua amargura, terminou por suplicar a Marisac que espalhasse por toda parte, no clube, nas salas, a sua confissão. Fora um engano de artista que trabalha na febre, vasculhando as almas, perdido nas profundidades negras das almas. Não repararam no colete, confundiram os tons. Gritou com os braços estendidos para o diretor do Boulevard. Estou pronto a fazer uma retificação numa entrevista, né? Meu caro mestre. Mande um dos seus redatores, amanhã às 10 horas. E por aí vai. Reparem, pessoal, que aqui o escritor foi condenado, né, por supostamente não descrever uma duquesa com as vestimentas que ela deveria ser descrita, tá? Vejam só, hoje em dia isso não teria problema nenhum, né? E acho que nem na época, né? Para a maioria dos grandes escritores isso teria problema. Mas o Eça de Queiroz está debochando da crítica literária, tá? E debochando dos escritores que se submetiam a essa crítica literária. Reparem como ele fica implorando para o diretor do Boulevard. O diretor do Boulevard é o diretor da revista em que seria publicada a resenha sobre o livro. Tá? Então ele entra em desespero quando ele percebe que ele cometeu um erro. Olha o erro, né? A cor do colete não correspondia à cor que uma duquesa usaria, né? A roupa não condizia com a duquesa. É isso mesmo, Adeline, ele fala que devia ser lilás, né? Aquilo, gente, o Eça de Queiroz faz para debochar. O Eça de Queiroz era impiedoso com todo mundo, né? Ele tirava sarro de todo mundo, inclusive debochava da crítica, né? Ali ele está debochando de um romancista, coitado, né? Que fica em maus lençóis ali totalmente, porque apenas colocou a cor errada na roupa da mulher. Ou seja, para aquele cara que manjava muito de moda feminina, estava ofendendo a verossimilhança. Aquilo ali não correspondia à realidade das coisas. Uma duquesa jamais usaria aquele tipo de roupa. Ou seja, né, a obra literária não presta. E o escritor entra em desespero, gente. Né? Vocês viram ali? Claro, isso é ficção, é deboche. Mas vocês veem aqui como o Eça de Queiroz via a crítica e também como ele debochava da própria classe dos escritores a que ele pertencia. Né? Eu adoro Eça de Queiroz, gente. Se vocês não leram ainda, né? Improvisação tumultuosa. Isso que o Demerson reparou ali, pessoal, é muito famoso no Eça de Queiroz, a adjetivação que ele usava. Tá? Os críticos sempre notam a questão da adjetivação. É um dos escritores que melhor soube usar adjetivos. Né? É muito curioso isso, né? Reparar em adjetivo, mas enfim, né? Isso torna a escrita dele ainda mais interessante. Quer fazer alguma colocação, professor Diego? Não, só assina embaixo aí que eu gosto do Eça também, mas pode continuar. Esse livro é divertidíssimo, gente, divertidíssimo. Né? Tem esse deboche da classe alta, né? Debocha de todo mundo, ele é impiedoso com todo mundo. Né? Muito interessante. Voltando agora, pessoal, aqui para a nossa crítica literária, né? Vamos avançar aqui mais alguns séculos, mais alguns anos aqui. O professor Diego logo retoma a palavra para falar dos outros críticos aqui que ele vai tratar. Na verdade, o professor Diego podia fazer uma aula só sobre Aristóteles, né, professor Diego? Um curso só sobre Aristóteles, seria sensacional. Cara, olha, seria um sonho. Nossa, dava para falar aí bastante mesmo. É uma delícia. Ops. Confirmem aí se está aparecendo novamente, pessoal. Sim. Agora, só se você puder... Isso aí, ficou perfeito agora.
Chegamos na Idade Média, pessoal, né? Geralmente o pessoal pula a Idade Média quando é para falar né, dessas questões, tanto de filosofia, quanto de ciência, quanto de literatura, mas a Idade Média foi riquíssima, né, em todos os aspectos da vida cultural, inclusive na literatura e inclusive no pensamento em torno da literatura, né? Claro que estava bastante ligado à questão religiosa, aos textos sagrados, né? A Bíblia, no caso, mas esses métodos empregados na análise dos textos religiosos passaram também a ser usados na análise de textos seculares, de literatura normal, profana mesmo, né? Então, na Idade Média, nós temos a hermenêutica da análise da Bíblia desenvolvida, e extremamente desenvolvida, né? Há quem diga que foi por esse cara aqui, o Cassiano, no século V. Então, no finalzinho da Antiguidade, né, o Cassiano pensou um método mais eficiente, né, para fazer a análise do texto sagrado, da Bíblia. É o chamado método da quadriga. Tá? Então, segundo ele, né, ele propõe isso e é aceito, e ao longo da Idade Média inteira, praticamente, é assim que a Bíblia é usada, né? Você tem 4 maneiras de ler a Bíblia, 4 níveis de leitura da Bíblia, né? Você tem o sentido histórico, né, que é o literal, aquilo que está falando mais diretamente a você, né? Tem o sentido alegórico, que é um nível mais profundo, tem o sentido moral, de um ensinamento moral que está sendo proposto ali, e o sentido anagógico, tá? Isso tem a ver também, no início, né, pelo menos da hermenêutica, que tinha a ver com a questão da escatologia, do futuro, né, do retorno de Cristo e tudo mais. Isso influencia, né, a análise da literatura secular. O Dante vai usar muito disso daí. Você quer falar a respeito disso daqui, professor Diego? O professor Diego também é um grande estudioso, além do grande estudioso da literatura, é um estudioso da Bíblia, né, professor Diego? Opa, obrigado pelo grande aí. Eu tento. Mas eu só gostaria de dizer isso mesmo que você falou com relação ao Dante, né? A leitura da Divina Comédia mesmo, ela se presta a essa leitura em 4 camadas, né? Sem as quais, se você não ler a Divina Comédia a partir dessas 4 camadas, você não entende bolhufas, né? Mesmo, hoje a gente vê que essas 4 leituras, elas são até insuficientes, porque há mais camadas que foram descobertas posteriormente, né? A Divina Comédia tem algumas leituras do fim do século XIX, e no século passado também, que tem incluído o Dante num tipo de grupo de escritores esotéricos, né? A Ana Cecília está perguntando se essas gravações vão ficar disponíveis, né? A ideia... Já respondo ela aqui no chat. Beleza. Então, com relação ao Dante, é isso, né? Essas 4 leituras, elas são obrigatórias inicialmente para se compreender no básico. Por outro lado, há outras ainda. Então, né, pessoal, então, né, vejam que hoje em dia ainda existe a crítica hermenêutica que caiu de moda, né? Saiu um pouco de moda, mas ainda é usado por alguns professores aí, né? Às vezes a gente vê isso aparecer em tese de doutoramento, por aí, mestrado também, né? Há ainda quem use a hermenêutica, não claro que essa hermenêutica que eu acabei de citar, né, que o professor Diego comentou também, mas existe, né, um método de análise literária chamado hermenêutica, e a raiz dele está nesse método de análise bíblica aí, né, do texto sagrado. Olha o que eu fiz aqui. Está aparecendo para vocês um monte de slide em branco aí? Sim, estão em branco. Nossa, o que eu fiz? Eu já vou dar F5 de novo aqui, só deixa eu achar. Pessoal, né, só para não ficar daí nessa coisa assim, só os europeus, né, e dar um panorama maior para vocês e mostrar como a literatura sempre foi um fenômeno interessante para todos os povos do mundo. Na Idade Média, nós temos ainda, além dos europeus, né, com a hermenêutica, nós temos os árabes pensando também a literatura. Esses dois aqui são 2 grandes poetas, que além de grandes poetas, teorizaram sobre a literatura,
tá? Tem esse Almutaz, que o Borges, inclusive, cita ele num conto, né? O Almotacin, né? É traduzido, transliterado, no caso, para as línguas ocidentais como Almutacin, e tem o Al-Jarris, né? Também dois poetas que pensaram também a literatura, né? Teorizaram sobre a literatura e também tentaram definir critérios para análise da literatura, né? Ambos muito influenciados também pelo Aristóteles. O Aristóteles é o grande manancial, né, do pensamento, tanto para os povos cristãos quanto para os povos islâmicos, aí, que nessa época era a civilização mais desenvolvida, né? Pessoal, daí chegamos no Renascimento, vejam aqui. No Renascimento, nós temos a tradição greco-latina vista como referência. Tá? Os pensadores do Renascimento, houve um movimento na época, na verdade, na Itália, em que as pessoas começaram a mexer bastante em sítio arqueológico, começaram a escavar sítios arqueológicos e começaram a redescobrir estátuas, pinturas, monumentos em geral da cultura grega e da cultura latina, né? Isso despertou o interesse desse pessoal por essa literatura e por essa cultura pagã, né? Os cristãos da Idade Média estavam interessados nos grandes pensadores gregos, né? Mas nem tanto, né, na literatura. Não, claro que se interessavam, mas, né, não era tanto assim. Agora os renascentistas colocam a cultura greco-latina, greco-romana, em primeiro plano. E essa literatura greco-latina passa a ser a referência. Tá? Então, qual que é o critério agora para uma obra ser considerada boa? Ser parecida com as obras da antiguidade. Tá? Não importa ser original. Pessoal, o Camões cita versos inteiros de Virgílio. Já ouviram falar em Virgílio, com certeza, né? Autor da Eneida. Compôs o poema épico Eneida. O Virgílio escreveu a Eneida lá, mais ou menos no século I antes de Cristo, né? E os escritores do Renascimento tinham por objetivo serem parecidos com esses escritores de antigamente. O Camões copiava, traduzia para o português, né, trechos inteiros, versos inteiros da Eneida, e ele não era considerado plagiário por fazer isso. Tá? Ninguém criticava o Camões. Na verdade, todo mundo falava, uau, o Camões conhece a literatura da antiguidade, né? Que escritor legal. E olha como ele faz parecido com os escritores da antiguidade. Né? Não que fosse tudo cópia, gente, não me entendam mal, tá? Não me entendam mal. Mas a referência era o passado, e quanto mais você se aproximasse daquele passado, melhor escritor você era considerado. Claro que o Camões é muito mais do que isso, né? O Camões é absolutamente genial, né? Mas, na época, os escritores tinham como critério você se assemelhar aos escritores da antiguidade, né? Posso dar um exemplo, Edenilson? Claro, professor, vai lá. O primeiro verso dos Lusíadas, né, as armas e os barões assinalados, né, é o primeiro verso, praticamente uma tradução literal do primeiro verso da Eneida, né, que em latim lá fica arma virumque cano, né, as armas e o varão eu canto. A diferença é que a Eneida trata do Enéas, né, então por isso que é o varão, é um homem, né, é um barão. E o Camões é os barões, né, que é o povo português, né, é uma coletividade, mas é isso que o professor falou, né, e o leitor médio, né, do Renascimento, na hora, no primeiro verso, já percebeu, Virgílio aqui, né, a menção direta é essa, só para exemplificar. Não, e também, além disso, as pessoas do Renascimento, elas tinham uma cultura bastante elevada, né, a maioria das pessoas, então, era chique, né, você ser conhecedor da literatura da antiguidade, da arte da antiguidade e tudo mais. Então, quanto mais você demonstrasse, né, exibisse isso, né, mais você tinha prestígio, né. Foi uma época bem interessante o Renascimento, né, todo mundo era muito culto, né, claro, todo mundo que tinha acesso à educação, né, eram muito cultos, né, até a expressão homem do Renascimento, né, para se referir àquele homem que tem um pouquinho de domínio de todas as áreas, né, é por causa disso, né,
as pessoas comuns na época, qualquer uma que tivesse acesso à educação, geralmente ela se especializava em várias áreas e era capaz de conversar sobre qualquer coisa, né? Astronomia, o Camões era assim, né? Ele fala de astronomia, de navegação, de teologia, né, de literatura, de filosofia, um pouquinho de tudo a pessoa era capaz de falar, de artes plásticas em geral, né? Então, critério, o bom texto é aquele que segue os modelos clássicos, né? Basicamente isso. Reparem como o critério vai mudando ao longo do tempo, pessoal, né? Não vou usar a palavra evolução, né, no sentido de que melhora, mas muda. O critério sempre muda ao longo do tempo, né? Veja, para o Aristóteles era uma coisa totalmente diferente, né? Agora, para os medievais, né, mudou um pouquinho. E agora, em relação aos medievais, os renascentistas fazem, né, quase que totalmente o contrário, né, que é esse louvor da literatura pagã. Então, a tradição, né, é vista como um conjunto de modelos a serem imitados, né? Então, aquele pessoal ali é tão fascinado pela antiguidade que eles começam, né, é muito curioso isso, do nada, assim, né, em questão de anos, de 100 anos, a arte medieval, que era principalmente figurativa de elementos da Bíblia, passa a figurar elementos da mitologia, né, tamanho louvor que esse pessoal tinha pelos gregos e pelos romanos, né. Então, até a temática mudou, tá? Então, havia uma dívida desses novos, né, para com os antigos, e eles pagavam essa dívida homenageando, né, esse pessoal da antiguidade, né, imitando. Outra coisa relevante aqui, pessoal, é que nós temos no final aí do século XV, né, a Reforma Protestante, né, e com a Reforma Protestante nós temos a ideia de livre exame da Bíblia, né? Qualquer um tem o direito de ler a Bíblia, né, na sua língua e na sua língua natal, né, materna, e tem o direito de interpretar, né, a Bíblia conforme achar mais conveniente, né, o mais correto. O que acontece, e isso também acaba passando para a literatura, isso é uma opinião da Leila Perrone Moisés, tá? Eu ainda não refleti a respeito disso, mas me parece que faz sentido, né? O livre exame da Bíblia passa para livre exame também das obras da antiguidade, né? Então, ao mesmo tempo que existe uma reverência para com essas obras da antiguidade, né, eles começam a questionar, num bom sentido, essas obras da antiguidade, né, e lê-las de várias maneiras diferentes. A crítica literária ganha um grande impulso a partir disso, a partir desse momento que você não tem apenas uma reverência, né, mas também você tem uma intenção de entender como que funcionavam aqueles textos, tá? Por meio desse livre exame, né, dessa literatura do passado. Aqui no século XVII, pessoal, acontece uma coisa muito interessante, né? É a chamada Querelle des Anciens et des Modernes, né? A polêmica dos antigos e dos modernos. Basicamente, o que eles pensavam aqui? Existia esse povo aí que ficava louvando os antigos, né? E havia um outro pessoal que falava, não, mas espera aí, ó, como tem escritor bom na nossa época. Olha só como tem escritor interessante, né? Será que a nossa literatura é tão pior assim que a literatura da antiguidade? Né? Alguns começaram a propor o contrário, que os modernos, os escritores da época, que deveriam ser lidos e melhor valorizados, né? E daí houve uma divisão. Pensadores que falavam que os antigos eram melhores e pensadores falando que os modernos eram melhores. Até o Jonathan Swift, que é um grande escritor da literatura inglesa, né, um irlandês, né, mas ele escrevia em inglês, um dos grandes da literatura inglesa do século XVIII e da história da literatura também, de língua inglesa, ele debocha disso, né, ele escreve uma pequena obra, né, debochando dessa questão dos antigos e dos modernos, ele satiriza, né, ele coloca como se os antigos fossem as aranhas, ou o contrário, agora eu não lembro. Os antigos são representados, acho que pela abelha, e os
recentes pela aranha, né? De aranha e as abelhas ficam em guerra e tal. A abelha é melhor porque produz mel. Não, mas as aranhas são melhores porque elas são grandes artistas. Olha só que coisa mais linda que são as teias de aranha, etc. Né? Ele debocha, então, dessa questão. Mas veja como isso é importante. Faz questionar essa ideia de que o que é antigo é melhor, né? E começam a mexer com isso daí também. Né? Eu, mais ou menos, me encaixo, né, nisso. Eu estava conversando hoje com uma ex-aluna minha e ela me perguntando se eu conhecia alguns autores. Ela fez uma lista de autores modernos, recentes, né, que estão aí na lista dos mais vendidos e tal. E eu, constrangido, não conhecia esses autores. Né? Eu fiquei pensando, eu acho que eu sou meio, né, partidário dos antigos mesmo, né, que a maioria dos autores que eu gosto e que eu leio, né, já morreram. Né? Mas tem pessoas, né, que preferem. Eu tenho um amigo lá que faz doutorado comigo lá em Londrina. Ele é especialista em tudo que é literatura nova que vocês possam imaginar. Ele sabe de toda a literatura brasileira, dos novos autores que estão lançando e que estão saindo. Está sempre atualizadíssimo. E já não gosta tanto da literatura mais antiga. Reparem que isso, né, é uma constante, eu acho, na história humana. Né? Foi uma coisa que ficou mais forte ali no século XVIII, mas antes disso já deviam questionar isso, antigos e modernos, assim como hoje é questionado, né? A questão dos antigos e dos modernos. Olha lá, então no século XVIII nós temos o iluminismo, né? Na academia, isso aqui na academia, né, nas universidades, os comentadores ocupavam-se apenas dos textos já canonizados, tá? Que já passaram pelo crivo da crítica, ou seja, eles tinham uma autoridade de modelo, tá? Ou seja, eles achavam que a crítica literária era tão importante, né, que só os autores canônicos mereciam ser estudados. Vejam que isso no Brasil vigorou por muito tempo, né? Até pouco tempo atrás, né, era muito raro ter estudo. Quando eu falo muito pouco tempo atrás, 30 anos, mais ou menos, né? Era raro ter estudo sobre autores novos, autores vivos, então, né, dificílimo. Geralmente se estudavam os grandes autores, né, da literatura brasileira. Machado de Assis, Lima Barreto, né, Graciliano Ramos, né, esse pessoal. Daí, a partir daquela querela, daquela polêmica, inicia-se uma mudança. Nessa época aqui também, pessoal, no iluminismo, né, século XVIII, há uma popularização dos jornais. Né, ficou muito barato imprimir papel, né, e vender jornal. Né. Nos jornais dessa época já havia crítica literária, tá? E as pessoas se habituaram a ler crítica literária. É muito curioso. Um autor que trata disso é o Darton. Deixa eu escrever aqui. Ele trata disso rapidamente num livro chamado Os Best-Sellers Proibidos da França. Tá? Eu não lembro o primeiro nome dele, se é Robert. Sei que o sobrenome é Darton. É um historiador da cultura. E é muito interessante, as pessoas começam a se habituar a ler crítica literária. Né? A gente pensa que é um fenômeno recente, mas não, já no século XVIII, claro, né, pessoal, né, estamos falando de Europa mais civilizada, digamos assim, culturalmente, em relação ao resto da Europa. Isso na França, né, e na Inglaterra e na Alemanha. Né? Nos outros países não era tanto assim. Na França se lia crítica literária, né? Pelo menos ali na França, que eram os 3 países mais desenvolvidos na época na Europa, né? França, Alemanha e Inglaterra. Acho que até hoje são esses 3 países que dominam ali. Então nós temos a popularização da crítica. Né? Quais são os critérios dessa época? Clareza e precisão. Né? Deixou-se de louvar tanto os antigos, né? Lia-se também os antigos, é claro, mas os autores novos começaram a ganhar dinheiro com literatura, gente. Né? É um fenômeno interessantíssimo. Nessa época começaram a escrever bastante romance, né? E as pessoas começaram a ler bastante romance. Criou-se uma demanda grande por leitura. Tá? Quem não sabia ler, sempre tinha um vizinho que sabia ler, que nem pouco tempo atrás, né? Pouco tempo atrás, 50 anos atrás, quem não tinha televisão ia assistir televisão na casa do vizinho, né? Aqui as pessoas faziam assim, quem sabia ler, lia para os vizinhos, né? Então começou-se a vender muito livro, os livros ficaram muito baratos, graças à imprensa, né, que ficou modernizada, né? E tem uma mudança também, ao mesmo tempo que a crítica se populariza porque a leitura está se popularizando, né? As pessoas estão lendo mais. É nessa época que o romance começa a ganhar força,
né, o gênero romanesco, né, começa a ganhar força. O auge do romance vai ser o século XIX, mas aqui no século XVIII já se vendia, já se lia muito romance. Então, quais os critérios aqui? Clareza e precisão. Né? Agora, século XIX, pessoal, o século do romantismo. Pelo menos 50 anos, aí, os primeiros séculos do século XIX são dominados pelo romantismo. Né? Nessa época, a crítica literária finalmente ganha status de ciência. Tá? Principalmente na Alemanha, os irmãos Schlegel, né, dois irmãos extremamente cultos, que estudavam um pouco de tudo, se dedicaram também à literatura. Né, eles tentaram também encontrar critérios mais sólidos, né, para se estabelecer uma ciência da literatura. Hoje em dia parece até, né, bobo isso, né, gente? Como é que vai fazer uma ciência da literatura, já que a coisa é tão subjetiva? Mas como na época se vivia uma ideia de pujança científica, a ideia de que os homens estavam, né, chegando ao ápice do desenvolvimento tecnológico, né, e numa época em que tantas ciências se desenvolveram, né, sociologia, antropologia, todas essas ciências se desenvolveram muito nessa época, a literatura também quis dar uma de científica, então a crítica literária teria que ser científica, tá? Começa na Alemanha esse movimento, principalmente, e fica pela Alemanha. Até hoje, teoria literária, a palavra teoria literária, lá na Alemanha, tem as raízes que remetem à questão de ciência da literatura. Né? Eles não falam teoria literária, eles falam ciência da literatura. Aqui, né, pessoal, a coisa ganha outros contornos. Né? Mistura-se muito do passado, né, com as coisas do presente. O que se vivia na época? O positivismo. Né, a corrente positivista que colocava a ciência em primeiro plano. Ao mesmo tempo, havia uma valorização dos clássicos, né, e pela primeira vez na história nós temos a exaltação do gênio, tá? Exaltação do escritor como gênio, o cara que, né, como que recebesse uma inspiração divina e fosse capaz de escrever. Ele é escolhido, né, para ser o porta-voz de uma mensagem divina e transmite isso por meio da literatura. Então, é a ideia de gênio que surge aqui no século XIX e tem muita influência até hoje. Né? Olha lá, os românticos, especificamente os românticos, né, que não se ligavam aos positivistas, pregavam uma autonomia de escolha do cânone e louvavam a novidade, pessoal. Isso daqui no século XX vai atingir um patamar, né, muito maior. Mas aqui no século XIX que começa. Pela primeira vez, a novidade é importante. Antes, era o antigo, né, que valia. Né? Os autores do presente não valiam nada. Os antigos que valiam. Agora não. Passa-se a louvar a novidade. Ou seja, o gênio é capaz de compor obras geniais, evidentemente, né, e obras novas em relação ao passado. E o fato de serem novas, para esse pessoal aqui, começa a ser um critério. Então, originalidade passa a ser importante. Tá? Né, a função de julgar aqui ganha muita força, né, muita força. Né, e tem-se a abolição dos critérios clássicos. É aqui que o Aristóteles recebe, né, vários golpes. Né, aquilo que o Aristóteles havia escrito há quase 2000 anos, né, ali, começa a ser muito questionado, né, na época por esses escritores e por esses críticos. Né. É proposta uma nova teoria de mimese, né, de representação da realidade e tudo mais. Olha lá. E daí chegamos no século XX, pessoal. Né. Já vou passar de novo a palavra para o professor Diego. Será que dá tempo de se falar ainda hoje de alguns filósofos ali, professor? Vamos ver. Temos 20 minutos, acho que dá tempo, né? Acho que sim. Imagino que vocês estejam cansados, pessoal, mas eu pretendo terminar em torno de 9 e pouquinho no máximo, tá? Determinamos, concluímos amanhã, então tenham paciência. Pessoal, no século XX, essa busca pela originalidade, pela novidade, chega, né, ao máximo. Né? Então, rompe-se com velhos hábitos, né? Pretende-se romper velhos hábitos e surpreender o leitor. É a literatura do modernismo, gente. Tá? Aqui temos a literatura do modernismo. Chocar o leitor, né, muitas vezes, né, o abandono, né, dessa poética clássica, né, vamos escrever então com versos livres, né, se antigamente você era obrigado a escrever na métrica, não, agora nós vamos fazer diferente, né,
Claro que até os versos livres exigem, né, pessoal, uma técnica, né, não é só escrevendo lá, e eles desenvolvem justamente isso, né, a técnica do verso livre, a técnica do verso branco, e por aí vai, né. Olha só, pessoal, o que é ser inovador, né? Não é ficar desprezando o passado. O Dante é inovador no século XIII, né? E a cada leitura que nós fazemos do Dante atualmente, a gente encontra outros traços de inovação, né? E sempre vai ser assim, né? O Mallarmé, um grande poeta francês do século XIX, a mesma coisa. Foi inovador no século XIX. E o James Joyce, outro exemplo, né? Foi inovador também no século XX. Tá? Então, inovação não é desprezar tudo que veio antes de nós, mas é perceber o que teve de original nessas obras, né, e que faz com que essas obras permaneçam. Mas isso já é assunto para quando nós formos discutir o cânone. O professor Diego, quer assumir agora? Vamos lá sim. Então, pessoal, o que eu selecionei aqui para comentar com vocês agora, nessa parte final, eu separei aqui três críticos, um deles de amplitude mundial e dois deles uma amplitude mais local, né, uma importância mais local. Apareceu aí, Denilson? Está aparecendo aí, Carpo, Cândido e Bakhtin, outro? Isso, a Bakhtin, aham. Não conhecia. Então, pessoal, isso, Então, pessoal, são esses três críticos que eu quero comentar com vocês agora, nessa parte final desse primeiro dia, né, do minicurso. Os três aqui, como eu disse, de muita importância. O Antônio Cândido, ele morreu, assim, faz pouquíssimo tempo, com quase 100 anos. É, sem dúvida nenhuma, o crítico literário brasileiro mais importante, né? Até o presente momento, ninguém supera ele. Ele deixou uma obra bem vasta, uma importância, assim, enorme na intelectualidade brasileira. Então, assim, os adjetivos aqui poderiam se multiplicar enormemente. Já o Carpo, ele teve eu vou contar isso daqui a pouco, né, ele teve uma história de vida bem complicada, assim como o Bakhtin, biografias muito complicadas, e mesmo assim deixou um legado intelectual fantástico. Eu estou com os livros dele aqui sobre a mesa, estive relendo, né, esses últimos dias para fazer essa fala e tal, assim, é de uma preciosidade o Carpo. Por último, o Bakhtin, né, esse aqui, na nossa formação aqui, a minha e do professor Edenilson, o Bakhtin foi muito importante, uma vez que nós fizemos parte de um grupo de estudos com a professora Silvana lá no IPG, e então nós tivemos uma formação bem bakhtiniana. Isso era muito comum até a primeira década dos anos 2000, né, tô me sentindo meio velhão falando essas coisas assim, na primeira década, então, nas universidades paranaenses se estudava muito Bakhtin. Hoje em dia bem menos, mas ainda alguma coisa. Mas embora isso não diminua o legado dele, ele ainda deve ser estudado. Eu começo falando aqui a respeito do Antônio Cândido. Como eu disse, a data aqui não está errada, tá? Ele viveu quase 100 anos, embora, né, as últimas décadas da vida dele, ele já tenha, digamos assim, se aposentado, né, do meio intelectual, mas mesmo assim fazia algumas aparições públicas, sempre foi um sujeito muito discreto, de uma maneira geral. Ele é daqueles críticos, assim, que é uma sumidade, né, ninguém discorda da importância dele, embora, claro, né, houve algumas, para usar a palavra que o professor Edenilson disse ali, né, algumas querelas, especialmente com relação a um dos livros aqui que eu cito, daqui a pouco eu conto como que foi isso aí. Então, ele teve uma formação inicial na sociologia, né, ele foi, inclusive, orientado por um sociólogo francês. Não sei se vocês sabem, a primeira geração de professores da USP, ela foi feita uma comitiva francesa, né, então, os grandes caras, assim, da intelectualidade europeia lá na França, vieram fazer, digamos assim, a primeira geração ali na USP, e daí o Roger Bastide foi o sujeito que deu essa primeira formação do Antônio Cândido na área de sociologia. Isso vai deixar marcas muito importantes na vida do Antônio Cândido, numa medida em que esse olhar sociológico, ou seja, para as questões sociais, né, nas obras literárias, sempre terão uma ênfase um tanto quanto maior na obra do Antônio Cândido,
Ele foi um intelectual da esquerda brasileira, assim, de muita relevância, né, sempre muito ativo, especialmente no período de democratização, por exemplo, aqui no Brasil. Ele vai pronunciar, né, um discurso muito famoso que eu pretendo comentar um pouco amanhã, quando o assunto for ensino de literatura, que é este ensaio aqui de 1986, que é o direito à literatura. A preocupação de Antônio Cândido, então, eu estou aqui no segundo tópico, né? Segundo o João César de Castro Rocha, nesse livro aqui, Crítica Literária em Busca do Tempo Perdido, é uma pergunta, é um livro muito bom, né? De quase 500 páginas, para resumir muito da crítica literária brasileira. Eu resenhei esse livro, inclusive, numa revista que eu não me lembro o nome, mas que faz muito bem, se vocês conseguirem. É João César de Castro Rocha, um professor da UERJ. Ele diz que sempre o intento do Antônio Cândido foi, abre aspas, informar e, ao mesmo tempo, formar. Isso é muito importante no público brasileiro, e essa é uma percepção muito aguda do Antônio Cândido, né, num primeiro momento, formar um público leitor. Né? Notem bem que essa era uma preocupação já dos primeiros críticos literários aqui no Brasil. No meu doutorado, eu fiz uma disciplina só de crítica literária brasileira, com um professor lá na Unicamp, chamado Antônio Arnone Prado, né? Ele é famoso lá por essa disciplina, agora ele se aposentou. Inclusive, eu fui da última turma dele. E a gente fez esse rastreamento, os primeiros críticos literários brasileiros, né, por exemplo, José Veríssimo, que era amigo do Machado de Assis, lá na virada do século XIX para o XX, ele vai dizer, olha, em literatura dá para se dizer qualquer coisa, porque ninguém lê, não tem público leitor, então os escritores eles podem dizer o que eles quiserem, né? As discussões acabam sendo entre os próprios escritores, mas o público leitor é uma nulidade, né? Os índices de analfabetismo eram enormes, como vocês sabem. Então, o Antônio Cândido, já ali, né, na altura, é um sujeito que viveu muito, né, então ali nos anos 50, que era o fervor, por exemplo, né, da intelectualidade brasileira, que você tinha lá dezenas de caras geniais, né, pessoas muito inteligentes, assim, de uma importância. Hoje a gente não tem meia dúzia, é impressionante, né, nos anos 50 você olha, não é possível que todo esse povo se encontrava, assim, num bar para conversar, né, então você tinha lá todos aqueles poetas, né, que passaram pelo modernismo, você tinha Antônio Cândido, você tinha lá o Sérgio Buarque de Holanda, que era o pai do Chico, né, enfim, você tinha tanta gente boa convivendo. O Antônio Cândido sempre percebeu que a crítica literária, nesse sentido, tinha uma missão. O professor Edenilson, né, comentou o modo como ele se achegou à literatura, que foi justamente por meio da crítica literária. Eu tenho comigo, né, que para os dias atuais, a função da crítica literária e do ensino de literatura são enormes, justamente também, não para formar esse leitor da mesma forma que o Antônio Cândido pensava, mas para formar um tipo de leitor que valorize e entenda o que é realmente a literatura, e o que ela pode fazer por nós. Isso toca um pouco no assunto de amanhã, e que o próprio Antônio Cândido aborda neste ensaio, que é fruto de uma palestra, né, os meus alunos sabem, sempre trabalho com esse texto, que é o conceito de humanização por meio da literatura. Então, ele entende que a literatura cumpre uma função que só ela pode, né, que é justamente, por meio de uma estrutura, por meio de uma forma acabada, então, oferecer uma oportunidade de humanizar o leitor. Eu, como professor, eu tenho isso comigo, seja na minha docência, seja nas minhas pesquisas. Eu sempre olho para as obras de literatura nessa perspectiva, entendendo, primeiramente, a visão de mundo que está sendo apresentada ali, justamente para humanizar aquelas palavras, né, humanizar aquelas páginas, né. O Harold Bloom, né, ele cita um trecho de um ensaio do Montaigne, né, que é o pai do gênero ensaio. O Montaigne diz assim, que algumas páginas parece que são vasculares, que se você rasgar, sai sangue delas, né. Eu sempre enxergo a literatura nessa medida, né, e tento reportar, inclusive, esse entusiasmo para motivar a leitura com relação aos meus alunos, né. Isso é humanizar, e que hoje em dia tem outros nomes também, esse mesmo conceito, falarei a respeito disso amanhã. O grande livro dele, do Antônio Cândido, é a Formação da Literatura Brasileira, que para todos nós tem uma importância muito grande, uma vez que o cânone brasileiro é praticamente estabelecido de modo, assim, quase que absoluto nesse livro. Então, os manuais didáticos, né, os livros didáticos, eles têm uma ordenação cronológica que segue mais ou menos a formação da literatura brasileira
do Antônio Cândido, né? Essa importância ninguém tira, por enquanto, do Antônio Cândido, embora a Base Nacional Curricular, né, a BNCC, tenha proposto aí uma inversão a ser aplicada nos próximos anos, mas esse é um assunto que a gente pode conversar em outro momento. O ponto fundamental na crítica do Antônio Cândido, essa não é só a minha opinião, é a opinião do Castro Rocha, do João César de Castro Rocha, é esse aqui, né, que ele consegue um equilíbrio entre as tendências estrutural e social. Isso não é nada fácil de se fazer. Ou seja, por um lado, ele olha para a estrutura do texto, ou seja, para o texto fechado, né, que é uma tendência que dentro da crítica literária, especialmente do século passado, né, você tinha lá, entre os norte-americanos, né, o New Criticism, que é o close reading, né, a leitura fechada no texto. Por outro lado, ele olha para o contexto também, né, como ele tem essa formação sociológica, ele olha, então, por um lado, para o texto e para o contexto. Isso, como eu falei, pessoal, vou repetir, não é nada fácil de se fazer. O Antônio Cândido consegue fazer isso, às vezes, num ensaio de 10 páginas, né, então, de se reconhecer isso, do método do Antônio Cândido, e lê-lo, né? Os ensaios críticos mais célebres, né, do Antônio Cândido, eu recomendo alguns aqui, e que são, assim, pessoal, facilitam demais a nossa vida quando nós vamos dar uma aula a respeito desses assuntos, né? Desses livros, por exemplo, né? O Cortiço, que é o segundo tópico aqui, é uma obra que o professor Edenilson trabalhou recentemente, ou está trabalhando com os alunos dos segundos anos, em função do PSS 2, né, Edenilson? Né? Oi? Desculpe, eu desliguei aqui, esqueci. Eu estou trabalhando. Tá trabalhando ainda? Legal. Então, todos esses ensaios aqui do Antônio Cândido, para nós, assim, no campo do ensino, são muito importantes. E na noite de amanhã, eu pretendo comentar um pouco, né, o modo como a crítica literária nos auxilia nesse sentido, na dimensão do ensino, né? Os ensaios mais famosos, então, eu só vou comentar por cima, tá, pessoal? Para a gente passar rapidinho aqui. Dialética da Malandragem, né, que é um célebre ensaio sobre Memórias de um Sargento de Milícias, que é um romance que ninguém dava muita bola. Aí o Mário de Andrade publica um ensaiozinho, reconhecendo nesse ensaiozinho, muitas aspas, tá? É só porque a extensão é curta. Reconhecendo a influência do pícaro, né, do herói picaresco espanhol nesse romance. O que é o pícaro? É o malandro, né? E o Antônio Cândido percebe nesse romance uma estrutura sociológica, socioeconômica, que permite a existência desse malandro no Brasil, que é o sujeito que está sempre espremido, por um lado, entre aqueles que podem, os que estão em cima, e os que não podem embaixo. O malandro é aquele que transita, né? É o picareta, digamos assim, e ele, então, constrói um ensaio fantástico. O de Cortiço a Cortiço, que eu tenho um trechinho daqui a pouco, em que ele analisa o Cortiço de maneira fantástica, também a partir de texto e contexto a todo momento. O esquema de Machado de Assis, que está aqui no livro dos vários escritos, deixei agora por baixo, não sei onde que está agora. Coloquei todos os livros aqui, agora não acho mais. O esquema de Machado de Assis, ele coloca lá os tópicos fundamentais do Machado, assim, fantástico também, ele arremata, assim, praticamente toda a obra do Machado nesse esquema. De fato, é bem essa ideia, de esquema mesmo, assim, bem esquemão de professor mesmo, assim, como eu gosto de fazer, assim, anotações e tal. E por último, esse do Drummond aqui também. O Drummond estava vivo até aquela época, né? Não lembro agora se nessa época de publicação, mas ele não analisa toda a obra do Drummond ainda, porque não estava com todo o conteúdo que nós temos. Pega um trechinho aqui, pessoal, do De Cortiço a Cortiço, só para vocês terem uma ideia de como é a crítica do Machado. Não sei se vai dar tempo para falar dos outros dois críticos, talvez eu encerre só em Antônio Cândido, tá, pessoal? Não pretendo extrapolar as 9 horas aqui para manter a nossa organização, ok? Diz assim, em determinado momento, no início do ensaio aqui, em que o Antônio Cândido começa a analisar que durante muito tempo, assim, durante a publicação do Cortiço, a acusação primeira era que seria uma imitação do L'Assommoir, né, do Émile Zola, um romance lá francês, do naturalismo francês, né?
Antônio Cândido percebe que há, de fato, elementos que são evidentemente, a gente não pode dizer a palavra plágio aqui, pelas mesmas razões que o professor Edenilson comentou lá em outros aspectos, né? Não é exatamente plágio, né? Ao mesmo tempo, é algo que chama atenção, porque são passagens inteiras, idênticas ao romance L'Assommoir do Zola, inclusive essa ideia de uma habitação precária com pessoas muito pobres. O compatível com a França, aqui no Brasil, deu o Cortiço. Então, eu leio ali, pedindo a licença para vocês. Por isso, o Cortiço abrange mais que L'Assommoir, e Aloysio foi buscar sugestões não apenas neste, mas em Nana, em La Joie de Vivre, desculpa aí o pessoal do francês, em Pot-Boli, talvez, perdão de novo, e quem sabe em La Curée. Por isso foi possível associar à vida do trabalhador a presença direta do explorador econômico, que no livro de Zola aparece vagamente sob a forma do senhorio, cobrando aluguéis nos momentos difíceis, mas que no Cortiço se torna o eixo da narrativa. Eu vou pausar aqui só para explicar, né, porque vocês não têm o contexto inteiro do ensaio. Então ele está analisando, está dizendo, olha, de fato tem elementos muito semelhantes ao romance do Zola, só que o Aloysio, a genialidade dele foi perceber que esse esquema de explorador e explorado, que ocorre na França de modo meio artificioso, aqui no Brasil, em função desse primitivismo econômico, que ele vai comentar na última linha desse trecho, aqui era mais vivaz isso aqui, né? Isso aqui de fato ocorria, e lá na França não, dessa forma aqui não. Então ele continua. A originalidade do romance de Aloysio está nessa coexistência íntima do explorado e do explorador, tornada logicamente possível pela própria natureza elementar da acumulação num país que economicamente ainda era semicolonial. Então, essa coexistência, agora falo eu, tá? Acontece porque você tem do lado do Cortiço, né, uma porção de gente pobre no Cortiço, e do lado você tem o Miranda lá, que é um sujeito aburguesado e que se torna um aristocrata, né, até no meio do romance, o que vai causar inveja, inclusive, quem já leu o romance sabe, do próprio, do dono do Cortiço lá, como é que é o nome dele mesmo, Edenilson? O João Romão. João Romão, obrigado. Que vai se aristocratizar também até o fim do romance, né? Na França, o processo econômico já tinha posto o capitalista longe do trabalhador, mas aqui eles ainda estavam ligados, a começar pelo regime da escravidão, que acarretava não apenas contato, mas exploração direta e predatória do trabalho muscular. Daí a pertinência com que Aloysio escolheu para objeto a acumulação do capital a partir das suas fases mais modestas e primárias, situando-a em relação estreita com a natureza física já obliterada no mundo europeu do trabalho urbano. Ou seja, o que ele está percebendo é que a genialidade já disse isso, né, só vou enfatizar, do Aloysio está em perceber que aqui no Brasil isso aqui era genuíno, e na França já não era mais. Né? No seu romance, o enriquecimento é feito à custa da exploração brutal do trabalho servil, da renda imobiliária arrancada do pobre, da usura e até do roubo puro e simples, constituindo o que se poderia qualificar de primitivismo econômico. E daí ele vai, eu vou fechar minha fala agora, tá, pessoal? Ele vai para um outro trecho em que ele pega, olha que genialidade isso aqui são os achados críticos do Antônio Cândido que eu acho sempre fantásticos. Ele pega isso aqui é proverbial, né? Isso aqui é popular, as pessoas dizem isso aqui, tá? Diziam, né? Hoje ainda bem que não. Mas, como o Antônio Cândido foi um sujeito que viveu quase 100 anos, né, ele certamente passou por uma época em que ele ouvia pessoas dizerem isso aqui. Né, e aqui você tem, né, é um poeminha do Oswald de Andrade, o modernista lá, né, e ele aproveita, então, a mais-valia crioula. Para português, negro e burro, 3 P's. Pão para comer, pano para vestir, pau para trabalhar. Tá? Então, ele pega e vai analisando essa língua do P, ou seja, ele vai para o texto aqui, e ele junta aquele contexto que eu comentei no slide anterior, esse contexto de primitivismo econômico brasileiro, dentro do enredo inteiro do Cortiço, e ele faz uma análise fantástica, fenomenal, sugiro que vocês leiam, assim, o de Cortiço a Cortiço, é um texto que vocês acham o PDF facilmente aí online, primeiro que aparecer lá, vocês já vão perceber, a partir desses 3 elementos aqui, tá? Eu não vou ler essa extensão toda aqui, pessoal. Amanhã, quando eu terminar a minha fala, eu vou continuar daqui para frente amanhã, tá? Eu envio esses slides para quem quiser amanhã,
e aí fica o suspense, né, também, que eu espero que vocês voltem amanhã também para a gente continuar essa aula. Mas sobre o Antônio Cândido, eu arremato recomendando fortemente que vocês leiam os ensaios, porque, de fato, é o equilíbrio, como diz o Castro Rocha, perfeito entre uma análise estrutural, ou seja, o texto pelo texto, com o contexto, fazendo uma mediação que é de uma sensibilidade muito grande. A gente tem que sempre levar em consideração essa ideia do insight, que é o achado crítico, né? Todo bom crítico precisa ter um achado, que é um insight. O Antônio Cândido tinha aos montes, e amanhã eu pretendo comentar o Carpo, que era um outro sujeito também com uma mente fantástica, mas por hora eu encerro minha fala aqui, para deixar vocês descansarem também, né? E agradecendo também, né, a atenção de vocês. Pessoal, a ideia amanhã, né, professor Diego, é, né, trabalhar com textos literários também, mostrar, né, possibilidades de análise, né, ou técnicas. Deixa eu não vou usar a palavra técnica, melhor não, né? Mas, métodos? Analisa textos literários com os nossos alunos, né? E que isso seja útil para vocês como leitores, também como professores, né? Amanhã também a gente vai falar da questão da formação do cânone, né? Eu já falei alguns dos critérios hoje, daí amanhã eu arremato mostrando alguns exemplos para vocês, o cânone aqui no Brasil, né? O cânone mundial, né? E daí a gente questiona daí, discute essas questões relativas ao que faz uma obra permanecer no cânone, alguma entrar e outra sair, né? Daí o professor Diego, claro, vai arrematar aí a fala dele, que ele tem ainda mais dois críticos fundamentais, né, para talvez vocês já conheçam, mas eu acho que é uma apresentação que ele faz, porque vocês viram o quanto o professor Diego detalha, né, e aprofunda a análise dele. Ok, pessoal? Então, agradeço muito, muito mesmo, fiquei muito feliz de ver tantos alunos e ex-alunos presentes aí. E, é importante o que a Adeline lembrou, vocês vão receber certificado, tá? Certificado de 6 horas. Vocês fizeram, né, as inscrições, deixaram o CPF lá, daqui uns dias daí vai ser emitido o certificado. Provavelmente vocês vão poder baixar daí online os certificados. Ok, pessoal? Então, boa noite para vocês e espero que vocês retornem amanhã, beleza? E obrigado tchau, tchau. Aí também. Obrigadão. Valeu pelo carinho aí. Valeu, Paulo. Obrigadão aí, cara. Valeu, grande abraço. Paulo é ex-aluno da Secal e está fazendo doutorado lá na URGS agora, né, Paulo? Eu lembro dele. Exatamente. Exatamente, professor. Tudo Joia. bem? Estamos aqui na URGS agora, estamos no 2º ano de doutorado aí, em literatura. Que bom, parabéns. Obrigado. Valeu, pessoal. Fiquem à vontade, então, para sair da sala. Obrigado de novo pelo carinho aí, pela presença, tá? Presença entre aspas, né? Pela participação. Encerrar a gravação aqui, Denilson. Bem lembrado.